Oi, gente, ainda estamos em esquema de mudança. Deixa eu contar o que aconteceu. A minha casa foi vendida, nós estamos construindo outra. E aos poucos nós estamos embalando as coisas dessa nossa casa aqui, para poder levar para casa nova. Então, assim, cada dia eu gravo no lugar, porque cada dia que passa é mais caixa, ainda vai ser isso mais uns 2 meses. Mas enfim, hoje eu vou mostrar para vocês, vou gravar um vídeo para vocês fazendo esse porta-fralda. Praticíssimo, gente. Às vezes você vai só ali na casa da vizinha, quer levar 2 fraldas no lenço umedecido, que não tem mais prático, não. Pode dar para outras coisas também. Mas hoje eu vou ensinar como porta-fralda, tá bom? Então, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar, que precisa de um desses. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vai na nossa página no Facebook, nosso grupo, né, fechado lá no Facebook, lá para tirar qualquer dúvida de qualquer peça que eu ensino aqui no canal. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, gente, para começar, vamos então aos nossos materiais. Os materiais que a gente vai gastar vai ser 2 tipos de tecido, manta e um zíper com cursor. As medidas são, nós vamos cortar 6 vezes a medida de 24 por 14, que vai ser 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no tecido de forro. Vamos cortar 3 vezes a medida de 7 por 14, que vai ser uma vez no tecido principal, uma na manta e uma no tecido de forro. Vamos cortar também a medida de 60 por 7, tá? Também 3 vezes, tecido principal, manta e forro. E também vamos cortar um zíper de 60 centímetros. Pode cortar 62, que eu gosto que fique uma sobrinha no zíper. O cursor eu tô colocando um, mas podem ser 2. Eu estou usando a manta R1 aqui na minha peça. Ela tem cola de um lado, né? Então, o que eu fiz? Eu já acoplei a manta ao tecido. E acaba que se torna uma peça só, né? Aí já fica mais fácil de trabalhar. Nós vamos trabalhar com 2 tecidos. Quando eu fui cortar minha manta de 60 centímetros, não deu. Ficou faltando um pedaço. Aí eu fiz uma emenda, sem problema nenhum. Não prejudica a peça, tá? Eu fiz essa emenda aqui. Então, esse foi o nosso primeiro passo, que foi acoplar o tecido à manta. Agora, nós vamos pregar o nosso zíper nessa faixa. Ele na nossa peça, ele fica aqui, ó, tá vendo? Em toda a volta. Nós vamos pregar o zíper. De que forma? Essa parte onde tem os dentinhos, onde tem o cursor, de frente, virado para baixo, de frente com a frente do tecido, tá? Coloca bem certinho. E nós vamos alfinetar esse zíper. Já ia me esquecendo, antes da gente colocar esse zíper, eu esqueci de um passo. Nós temos que achar o meio do zíper, né? Dobra ele, acha o meio certinho e dá um piquezinho ou faz um risco, do jeito que você acha melhor, se ficar com medo de dar um pique muito grande. Depois, você vai pegar a parte principal, a parte do tecido, e também achar o meio dessa peça. Da mesma forma, com risquinho ou com corte. Eu vou dar aqui um piquezinho. Pique é para que o zíper fique bem centralizado na peça. Já com bem encontrado, agora nós vamos pegar o zíper e colocar ali, ó, meio do zíper com meio do tecido e vamos alfinetar antes do nosso próximo passo. Agora aqui nós vamos colocar o nosso tecido de forro, tá? Se ele tiver estampa, vai ficar estampa do tecido principal com a estampa do forro, um virado para o outro. Esse aqui meu não tem, então qualquer lado que eu colocar tá certo. Mas atentem-se para isso. Se tiver estampa, é estampa virada para estampa, tá? Agora aqui eu vou achar o meio desse aqui também. E vou alfinetar aqui agora os 3 meios juntos.
Meio com meio com meio. Aí você vai alfinetar o resto da peça e passar uma costura. Pronto, já tá aqui costurada a nossa barra, olha como é que fica, tá vendo? O zíper no meio. Agora nós vamos jogar isso aqui bem para trás para ficar bem certinho e vamos dar nossa costurinha de pesponto, fazer o nosso acabamento para a peça ficar bem certinha. Bom, a nossa aba tá pronta, olha como tá certinha. É essa abinha aqui, ó, que vai em toda a lateral da nossa peça, tá? Ela fica bem retinha. Se você for fazer sem a manta e sem o forro, você pula essa parte e é só pregar o zíper no tecido principal. Agora nós vamos reservar essa peça, porque nós vamos dar outros passos antes da montagem. Aqui nós vamos unir, colocar o tecido de forro, né? Já tá com a manta, aí você vai simplesmente só pregar aqui nessa parte, porque depois a gente vai unir tudo, então não tem necessidade do desvire, né? Então nós vamos colocar o tecido aqui, nessas duas e nessa parte menor também. Mas antes, observa que a peça que a gente está fazendo igual, tá vendo que é arredondado? Eu vou arredondar também. Para isso, eu vou pegar todos os três juntos aqui, aí você pega qualquer objeto. Eu vou estar usando aqui um tubo de linha mesmo, que é um canto bem pequenininho, só mesmo para dar um leve arredondado. É opcional, se você quiser fazer quadradinho também, não tem problema. Então, aqui eu vou riscar esse. Vou riscar o outro. E agora é só pegar tudo junto e cortar. E todo arredondado, vou juntar isso tudo aqui, agora que eu vou dar a costura. Próximo passo agora, eu vou unir essas duas partes de tecido, tá? Que vai ser a parte de cima da nossa peça aqui. Vou colocar frente com frente e vou passar uma costura unindo essas duas partes, tá? Após isso, eu vou pegar a nossa aba e vou colocar frente com frente com essa parte de cima, tá? Deixando, gente, essa parte menor que já vai estar costurada, mas eu não vou começar o zíper nela. Eu vou começar a partir da ponta dessa parte maior, tá? Que essa aí vai ficar atrás, o zíper só pega na de cima. Vou colocar aqui frente com frente, frente da peça da aba com a frente da parte de cima e vou alfinetar toda a volta. Aqui tá a nossa peça, já preguei a nossa aba de trás, que é essa que fica aqui, ó, atrás da peça, tá vendo? E já coloquei o zíper após. Aí eu só alfinetei, tá, gente? Eu não preguei ainda. Agora eu vou costurar. E tá aqui, já costurei, tá? Tá faltando aqui alguns acabamentos, cortar uns excessos, mas assim, o básico já tá pronto. Agora eu vou fechar aqui para depois eu colocar a outra parte. Só que eu esqueci de falar que a gente vai precisar de um cadarço, porque é para fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo? É opcional. Se não quiser colocar, não precisa, mas eu vou colocar. O cadarço aqui tem 23 centímetros. Eu vou pôr ele aqui na frente do tecido principal. Tá vendo aqui pra dentro? Ele vai ficar pra dentro da peça na hora da costura, né? Depois a gente desvira. Então, eu vou alfinetar aqui, deixando uma sobrinha pra fora, não perder ele na hora da costura, né? Porque às vezes você costura o cadarço, não fica, depois tem que refazer. Aí, eu vou alfinetar aqui, deixando uma sobrinha.
Feito isso, gente, agora nós vamos costurar as laterais, tá? Vamos juntar aqui, ó, o zíper vai até ficar um pouco encolhido, mas não tem problema. Aí a gente vai costurar tudo juntinho desse lado de cá e do outro. Bom, costuras feitas, olha só como é que tá. Vou desvirar aqui para você ver como é que tá ficando. Olha só. Aqui eu vou tirar os alfinetes, né? Que eu preguei aqui. E tá aí, ó. Quem olha de cima fala que a peça tá pronta, ó. Tá certinho, zíper certinho, bem pregado, tá? Agora a gente vai desvirar de novo pra gente pregar a nossa última parte. Não é ainda o final, tem o acabamento, mas nós vamos pregar a nossa última parte. Essa outra parte aqui, nós vamos costurar ela em toda a volta, mas primeiro nós vamos alfinetar para depois fazer a costura. Agora tá aqui toda alfinetada nossa peça. É uma peça que você tem que seguir religiosamente as medidas para não sobrar nem faltar. Dependendo do que sobrar dá para cortar, mas faltando jamais. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Bom, tá aqui costuradinha a nossa peça. Agora, ó, já cortei todos os excessos, já acertei tudo. Agora é só abrir aqui pelo zíper, tá vendo? Só vai puxando aqui. E vamos ver como ficou, vamos desvirar. Aí depois que desvirar aqui, a gente fecha o zíper para ver como que tá certinho, o que precisa arrumar. Aqui tá tudo bonitinho, mas eu quero que esse zíper ele fica mais certinho na peça, não fica afofadinho, sobrando. Então, para isso, eu vou passar uma costura de rebate no zíper de acabamento mesmo, para ele ficar mais certinho. Então, agora eu vou aqui, ó, é só empurrar o zíper para dentro e passar a nossa costura em toda a volta. Outra coisa, o acabamento interno. Você pode deixar assim, se for para você, que tá bonitinho, tá vendo o acabamento, mas se você for fazer para vender, eu te aconselho a dar um acabamento por dentro. Eu vou dar um acabamento com viés para mostrar para vocês, apesar desse ser para mim, mas eu vou dar um acabamento com viés. Você pode usar o viés comum ou fazer do próprio tecido, um viés para dar esse acabamento. Então, só falta isso. Dar o rebatimento aqui no zíper e colocar o viés. Se você optar por não colocar o viés, põe pelo menos aonde fica o zíper, para dar um acabamento legal no zíper, para ele ficar firmezinho, tá bom? Bom, e aqui tô abrindo, dei o nosso acabamento com o viés por dentro, rebati o zíper e ficou assim, o nosso porta-fralda super prático. E aí, gostaram? Muito prático, fácil de carregar, fácil de levar, bom para presentear também, de excelente opção para presente, um presente que fica bem em conta para quem vai ter bebê. Então, espero que gostem, espero que façam um bom proveito do que aprenderam. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.